A senha do Wi-Fi são os 5 primeiros dígitos dessa integral bem aqui. E agora? Você pode fazer da seguinte maneira. Você pode primeiramente multiplicar esse radical, tem esse radical aqui, você pode multiplicar com essa primeira parcela e com a segunda. E lembre que a integral da soma é a soma das integrais, eu posso separar. Olha lá, vai ficar assim o nosso esquema. Eu vou ter a integral de quem? Eu vou ter a integral, não esqueça do intervalo. No intervalo de menos 2 a 2, de x à terceira, cosseno de x dividido por 2, vezes a raiz quadrada de 4 menos x elevado à segunda. Bem aqui dx, mais a outra integral, mesmo esquema, integral, só que agora é meio. Meio que multiplica a raiz quadrada de 4 menos x à segunda, x elevado à segunda, uma integral definida do intervalo de menos 2 a 2. Então, está aqui. Só que agora eu vou precisar calcular essas duas integrais aqui. E elas são especiais. Como assim? Eu não vou fazer ganho de conta, eu preciso saber teoria. E eu vou te ajudar se você não conhece. Essa primeira situação bem aqui, essa função, deixa eu marcar a função. Essa função aqui, sim, x à terceira, cosseno de x sobre 2, raiz. Essa função ela é especial, ela é uma função ímpar. Murat, eu não sei quando uma função é ímpar. Uma função é ímpar quando números simétricos, tá? Eu pego dois números simétricos, por exemplo, 2 e menos 2. Jogo na função e o resultado é simétrico. Em outras palavras, uma função é ímpar quando o f de menos x é o f de x. Isso quer dizer, o f de menos x é menos o f de x. Isso quer dizer que números simétricos vão ter resultados simétricos. E aí eu preciso, então, justificar, né? Alguém vai dizer, mas como é que você sabe, né? É pela fé apenas que essa função aqui é uma função ímpar? Não, a gente faz uma análise. Eu vou chamar essa função aqui de fx. Então, essa é a minha função aqui, f de x. f de x, x à terceira, cosseno de quem? De x dividido por 2, raiz quadrada de 4 menos x à segunda. Essa é a função. O que é que eu faço? Eu vou pegar agora o simétrico de x, que é menos x, e vou substituir na minha função. Vou substituir aqui o menos x. Olha só o que vai acontecer, pequeno gafanhoto. No lugar do x, coloco o menos x. É assim que você tem que examinar se ela vai ser ímpar ou não. Menos x sobre 2, raiz quadrada de 4, menos x elevado aqui à segunda. Se você não quer fazer com x, poderia fazer com a e menos a, mesmo esquematozoide. O importante agora é você prestar atenção. Eu vou ter bem aqui que o meu f de menos x, f de menos x, será base negativa elevada a expoente ímpar da negativa. Você tinha que saber que o cosseno é uma função par. A grosso modo se eu pergunto cosseno de 20, né, ou cosseno de menos 20, não faz diferença. Então, para o cosseno, que é uma função par, esse menos aqui não tem relevância, podemos dizer assim. Então, aqui é apenas x dividido por 2. Uma função é par quando números simétricos têm resultados iguais. Tá? A função é par. Se números simétricos têm resultados simétricos, a função é ímpar. Se não ocorre nenhuma situação nem outra, não é nada. Uma função pode ser par, pode ser ímpar. Tá vendo como você consegue aprender muito, né, com uma questão interessante dessa aqui? Mas venha cá. Aqui eu tenho raiz quadrada de 4 menos base negativa. Aqui, base negativa elevado a expoente par, o resultado é positivo. Então, vai ficar x elevado à segunda. E você percebe que essa parte que apareceu bem aqui, x à terceira, cosseno, é a minha função original. Então, eu estou te dizendo que o f de menos x é menos o f de x. A grosso modo, é como se esse sinal de menos tivesse saído. Entre aspas, não é isso que ocorre. O que ocorre é
que quando a função é ímpar, números simétricos vão ter resultados simétricos, já que aqui é menos e aqui fora é mais, está dizendo isso. Então, essa função é uma função ímpar. Anota isso aí. E alguém pergunta, mas Mura, e daí que a nossa função é ímpar? Qual é a importância dela ser ímpar? É que quando a função é ímpar e você vai calcular a integral dela, você não precisa fazer a conta quando é de, por exemplo, menos até a, menos 2 até 2. Por quê? Porque tem essa propriedade que você vai aprender agora se você não conhecia. Se você tem uma função ímpar, que ela tem uma simetria em relação aqui à origem, ela passa pela origem como se fosse um espelho, então essa função aqui é uma função ímpar no meu desenho. Essa minha função aqui, chamar de f, não quer dizer que seja a mesma f aqui. Uma função f bem aí. E o esquema é que se você calcular aqui a integral no intervalo, vamos colocar aqui a e bem aqui menos a, o que ocorre é que esse pedaço aqui de cima pega a visão que isso é importante. Esse pedaço de cima aqui, se der um valor, por exemplo, aqui em cima eu fiz a conta, deu um valor azão. Esse de baixo vai dar o mesmo valor, mas ele está abaixo. Como ele está abaixo, se aqui dá A, esse pedaço aqui, deixa eu pintar com a mesma cor para você, esse pedaço aqui vai dar menos A. Então, aqui você vai ter menos A. E daí? E daí que quando você calcula a integral dessa minha função aqui, no intervalo de menos A até A, se a função é ímpar, esse resultado aqui sempre é zero. O que eu quero te dizer é que, como eu conversei com vocês, que essa primeira parte é uma função ímpar, esse resultado aqui eu já sei, essa minha integral aqui vai ser zero. Então, você já sabe que o primeiro resultado, a minha integral daquela função lá, x a terceira cosseno de x sobre 2 raiz de 4 menos x a segunda, bem aqui, não esqueça de colocar o dx, na variação de menos 2 a 2, como essa função aqui é uma função ímpar, você não tem que fazer conta nenhuma, você só tem que dizer, olha, esse pedaço é zero. Então, a primeira parte da questão é isso, é fazer você entender que existe uma propriedade que você já sabe agora. Coloca aí nos comentários se você conhecia essa propriedade, que quando uma função é ímpar e eu calculo a integral definida de menos a até a, o resultado sempre é zero, ou seja, não precisa usar nenhuma técnica, só preciso olhar e dizer, pera lá, isso aqui não é uma função qualquer, essa função ela é ímpar. E mais uma observação, eu comentei pelo meio do caminho, se ocorrer que o f de menos x é igual ao f de x, a função é chamada função par. Não tem essa propriedade para par, igual a essa aqui, não tem. Tá? Isso aqui é quando é ímpar, você vai calcular essa integral aí de menos a até a, de uma função ímpar, isso é zero. Poxa, já está meio caminho andado, né? Vamos conseguir essa senha aí da internet, mas está faltando outro pedaço. Mas vou te dar um tempinho para você anotar aqui, que eu já estou voltando. Agora vamos calcular esse caso bem aqui. Essa minha função aqui, ela é interessante. Primeiramente, esse meio sai, porque é uma constante, eu sempre brinco, né? Teorema de Namarra, tira um meio Namarra e vai ficar a integral da raiz quadrada de 4 menos x a segunda. Não é uma função qualquer essa raiz de 4 menos x a segunda. Como assim? Se você chamar essa minha função aqui de y, pega a visão que eu vou te contar. Se eu chamar essa minha função de y, raiz quadrada de 4 menos x elevado à segunda, nós podemos elevar a segunda potência à esquerda e à direita, para eliminar esse radical. Eleve ao quadrado aqui e eleve ao quadrado o outro lado também. Ó. Eleve a segunda potência. Aqui você dá uma pachacada, pachaca, pachaca, show de bola? E aí você pode fazer o seguinte, esse x a segunda está subtraindo, passa somando, vai ficar x a segunda mais y a segunda igual a 4. Ah, Mura, e daí? Isso aqui me lembra o estudo lá da geometria analítica. Isso aqui é a equação
reduzida de uma circunferência. A minha circunferência tem centro 0, 0, porque não aparece ninguém ao lado de x e y, então o centro aqui é 0, 0, e o raio é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, que vai ser um número 2. Opa, eu tenho então, isso aqui tem a ver com uma circunferência de centro 0, 0, e o raio aqui é a raiz quadrada de 4, que é 2. E alguém pergunta, e daí? E daí que eu posso desenhar, e você pode lembrar que uma integral definida, se a função está acima do eixo das abscissas, em um determinado intervalo, representa a área. Então, olha só a jogada. Eu quero que, e lembra que esse meio sai, não tem problema nenhum, só olha para a raiz por enquanto. Então, olha lá, fiz o esquema, vou desenhar aqui no plano cartesiano. Eu tenho a nossa circunferência, bem aqui você vai ter o eixo das abscissas, bem aqui o eixo das ordenadas. Tá vendo como a questão é bonita? Aqui eu tenho o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Entenda bem, a minha função aqui, quando eu chamei de y, raiz quadrada, porque a minha função só é a parte de cima. Alguém perguntaria assim, mas Mura, como é que você sabe que é a parte de cima? Porque quando você tem y, raiz quadrada, aqui na frente tem um sinal de mais subtendido. Isso quer dizer que eu tenho a parte de cima. Ah, se fosse menos era a parte de baixo? Sim. Então, nesse caso, eu não tenho todo o círculo na jogada, só vou ter um semicírculo, que é a parte superior. Então, eu vou ter aqui o nosso esquema da seguinte maneira. Eu vou pintar para você. Bem aqui é o intervalo de menos 2 a 2, que é o raio. Lembra que o raio é 2? Se o raio é 2, aqui é 2, aqui é 2, menos 2 e menos 2. Como eu quero a nossa integral vou dizer assim, na região, né, no intervalo de menos 2 a 2, eu quero esse pedaço aqui de cima. Então, esse é o esquema que você tinha que perceber na sua questão, essa parte superior. Legal? Então, lá vai. Olha só o que eu estou te dizendo. A primeira parte eu tinha feito, deu 0. Essa minha segunda parte, bem aqui, vou até escrever logo. Esse meio sai, meio vai sair da integral da raiz quadrada de 4 menos x elevado à segunda. E aqui você coloca dx na variação de menos 2 até 2. Eu estou conversando com você, tentando convencer você que você tinha que saber que isso aqui representa a nossa área. A área que está acima do eixo das abscissas no intervalo de menos 2 a 2. Quer dizer que eu não preciso fazer nenhuma técnica para calcular essa integral. Não, só precisava saber que isso aqui é a área. E a área, no caso desse semicírculo, e você sabe a área de um círculo. Quem é a área de um círculo? πr a segunda. Então, essa parte aí vai ficar assim. 1 dividido por 2, meio da área de um círculo, que é πr elevado à segunda, só que dividido por 2, que só é a parte de cima. Então, bem aqui eu tenho dividido por 2. Só que nós sabemos que 2 vezes 2 é 4, e ele me deu na questão o valor do raio, ou melhor, eu consegui o valor do raio. Quem é o valor do raio? O valor do raio é o 2. E aí você diz, poxa, aí vou dar uma pachacada. 2 a segunda é 4, pachaca com 4, e aí o valor vai ser π. Então, bem aqui eu tenho que essa minha área vale π, que é essa integral. E aí eu vou para a resposta. A resposta é a nossa senha do Wi-Fi. É puxado, né, essa senha. Então, a nossa senha, coloque aí, nossa senha vai vindo aqui. Quem vai ser a nossa senha? O primeiro cálculo deu 0. O segundo acabei de fazer, deu π. Então, aqui vai ser π. Só que ele diz que são os 5 primeiros dígitos do π. Aí você pode pegar uma calculadora que vai dar 3,14159265, mas não precisa ser tudo. São os 5 primeiros dígitos do resultado aqui. Então, 3,1415. Vamos parar bem aqui no 15, os 5 primeiros dígitos. Está aqui a senha, né, do nosso Wi-Fi. Se gostou da questão,
compartilhe, deixe um joinha aí. E se você quiser uma camisa dessa aqui, essa questão foi baseada em uma camisa, uma postagem do Camisetas de Exatas. Camisetas de Exatas, siga no Insta e também tem um site camisetasdeexatas.com.br. Marca eles lá, que eles não sabem que eu fiz esse vídeo, né? Marca para eles mandarem também uma camisa aqui para o Mura. Show de bola? Tamo junto, compartilha, até a próxima!